Olá, Marcos Liboni, médico psiquiatra. Vamos falar sobre quais são os possíveis e reais desafios de se viver com as doenças mentais, com os transtornos mentais e com pessoas que têm ou convivem com esse tipo de problema. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, nesse novo formato, aqui no meu consultório, onde me sinto também muito bem nessa região aqui, não que na outra não ficasse, mas seguindo agora essa nova pauta, vamos dizer assim, esse novo movimento, falar mais assim com você realmente, né, que está me assistindo, e eu tenho visto, né, muitas visualizações dos meus vídeos, e certamente pessoas que têm um interesse, obviamente, próprio, né, de entender um pouco melhor esse complexo da saúde mental. E que muitas vezes podem estar passando por algum problema, diagnosticado ou não. Né? Informação, né, com, claro, experiência é o que eu quero trazer aqui para vocês. E fazer alcançar, né? Principalmente para aquelas pessoas que também muitas vezes não vão conseguir alcançar, pelo menos num certo momento, algum entendimento, algum conhecimento sobre essa questão. E meus amigos e minhas amigas, falando até do que foi dito no último vídeo, né, que eu abordei um pouquinho sobre transtorno mental, doença mental e psicofobia. A psicofobia é um termo que, inclusive, é uma bandeira da Associação Brasileira de Psiquiatria, até da Associação Mundial de Psiquiatria, Organização Mundial da Saúde, naquilo que, historicamente, né, infelizmente, nós vivemos situações, sobretudo, dramáticas, né, quando a gente fala, principalmente na dimensão eu digo, humanística da medicina, da psiquiatria enquanto medicina, que já convivemos, inclusive, às vezes, até infelizmente, né, em algumas determinadas situações e alguns determinados locais, onde as pessoas que sofrem das suas doenças têm que ser colocadas, né, como os manicômios, nem todos, tá? Mas que já tivemos, principalmente aqui no Brasil, situações muito dramáticas, como o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, né, o famoso Holocausto brasileiro. É uma questão muito complexa, que é o fato da doença mental acontecer na vida das pessoas geralmente como uma catástrofe. E uma catástrofe de que forma? Porque, indiferentemente de outras situações, e aí não estou aqui para querer comparar A, B ou C, mas acompanhe o meu raciocínio. A questão mental, ela é, por todos nós, a questão, de certo modo, mais importante. Ah, mas como assim? Porque ela é, na realidade, a forma como, através dela e com ela, nós convivemos com o mundo, com a natureza, com o nosso próprio corpo. E eu, como médico, se eu fosse de outra área, você procuraria minha ajuda. Problema de pele, por exemplo, tenho grandes amigos dermatologistas. Ah, doutor, eu estou com um problema aqui, eu vou examinar, enfim, ou pedir exame, fazer biópsia ou não. E aí a conversa fica na questão da sua queixa com o problema, aqui e aqui. Né? E aí outros órgãos e sistemas. Agora, quando a questão é você, né? A nossa personalidade ou o nosso jeito de ser. Isso, meus amigos e minhas amigas, na realidade, está por detrás de um dos grandes medos que as pessoas têm, inclusive de buscar ajuda em saúde mental, porque uma coisa é você ter um problema, agora uma outra coisa é você achar, vamos dizer assim, ter medo de que você seja o problema. Isso leva muitas vezes as pessoas a ter dificuldade de buscar ajuda e, obviamente, ter um certo preconceito com quem sofre sobre isso. Também, sobretudo, porque os problemas psíquicos, eles não são aparentes, eles só são aparentes na forma das pessoas mudarem seu jeito de ser, delas se comportarem, delas perderem sua produtividade ou demonstrarem sofrimento, e também de sentirem muitas vezes somatizações ou eventos que estão ligados a isso muitas vezes. E isso leva uma grande dificuldade para, sobretudo, as pessoas que às vezes acabam por razões óbvias, tempo, acesso a recursos de saúde, a não conseguirem acessar os serviços ou ter o acesso devido aos seus tratamentos e acabarem convivendo até meio que cronicamente com as doenças. E mais, muitas doenças elas não se apresentam de forma abrupta, elas vão se desenvolvendo cronicamente. E conviver com as doenças mentais e conviver com pessoas que têm doenças mentais é algo muito difícil, porque você vê nitidamente, muitas vezes, aquela pessoa que, inclusive em quadros abruptos, ela tinha um comportamento e, de repente, ela passa a mudar. Às vezes, não conseguindo voltar, de certo modo. Então, a gente precisa trabalhar, fundamentalmente, com a questão do medo de procurar ajuda de forma cada vez mais precoce, procurar ajuda nos sistemas de saúde, nos sistemas públicos, principalmente, né, em todas as situações onde a gente possa ter algum grau, né, de cuidado, e aqui uma cobrança, né, para quem está me vendo aqui que trabalha com o sistema público, seja você gestor, político, alguma coisa assim, né, para a gente poder crescer
hoje na extrema avalanche ou a onda que nós estamos vivendo sobre os problemas mentais, porque detecção precoce, disponibilidade de serviços de acolhimento, psicoterapias, psicopedagogia, serviços escolares, enfim, uma série de recursos que devem ser utilizados pela sociedade são extremamente importantes para a gente poder fazer algum grau de prevenção. E é claro, também não usar drogas, porque isso é um outro problema. Mas a gente tem que ter consciência que conviver com os problemas psíquicos também não é um inferno. Tá? O que a gente precisa é informação, esclarecimento, poder buscar ajuda, poder ter acesso e enfrentar o problema. Porque igual eu falei no último vídeo, ou também, muitas vezes, às vezes um pouquinho de alguma coisa a gente pode ter também, e a gente não pode estar vivendo bem. O que é, o que não é, normalidade, se bem que eu não gosto muito desse termo, o que é saudável ou não, a gente vai poder falar em outros momentos. Então, vamos pensar certinho, que conviver com isso é muito difícil, mas é possível ter ajuda, a gente tem que crescer nesse sentido e com esclarecimento para a gente poder viver as situações. E dar o apoio necessário, isso é uma questão extremamente importante. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, as inscrições, os likes, dislikes, comentários. Vamos fazer crescer o canal e até o próximo vídeo. Obrigado.